Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho sobre o poder do pacto. Professor Abel tem o poder do pacto nas mãos, o pacto alviverde que funcionou de novo e garantiu de novo a classificação ou uma melhor sorte para o Palmeiras, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Inter Miami 2, Palmeiras 2, resultado do último jogo do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras entrou como franco favorito, tá? O Palmeiras era franco favorito para o jogo. O Inter Miami ele entrava para não perder, acredito eu. E é gozado como as coisas funcionam, principalmente não só para os brasileiros ou para os europeus, mas como um todo no Mundial, né? Você pega a simbiose do grupo do Palmeiras, como as coisas foram acontecendo através das rodadas. O Inter Miami começa muito mal. Faz talvez o seu pior jogo dentro do Mundial na primeira rodada contra o Al-Ahly. E o Inter Miami só não perde porque literalmente, tá, gente? O time do Al-Ahly não teve a competência, talvez, para bater a sua penalidade. Tá? O Trezeguet não bateu bem aquela penalidade, o jogo termina 0-0, com o Messi até chutando na trave, mas o fator é que o Inter Miami não faz um bom jogo. Em contrapartida, o Palmeiras ele começa muito bem em cima do Porto, né? Acho que o outro pormenor também, acho que é o resultado do empate, que o Palmeiras não consegue furar a defesa do Porto, o Porto que não fez um bom Mundial, mas os dois times começaram em rotações diferentes. E conforme eles começam nessas rotações, eles vão tomando momentos diferentes ao longo do Mundial. O Inter Miami ele vai escalonando, ele faz um bom jogo contra o Porto e o melhor jogo do Inter Miami é contra o Palmeiras. O Palmeiras ele já decai um pouquinho contra o Al-Ahly, não faz um bom jogo, faz um jogo razoável e ainda assim consegue ganhar. Mas o pior jogo do Palmeiras na competição é contra o Inter Miami do Messi. Eu vou deixar o card aqui, o Palmeiras vem um pouquinho mexido, né? Vem com a sua zaga continua sendo a mesma, né? O Jair jogou o Piquerez, joga o Everton, joga o Gomes, joga o Murilo, que sente uma visão. Aí no meio de campo você tem ali o Evangelista junto com o Richard Rios no lugar do Aníbal Moreno. Você tem o Veiga que começou de titular, acho que foi um erro do Abel, ok. Mas na frente você tinha o Flaco Lopes, o Estevão e o Facundo. O Palmeiras até começa razoavelmente, né, tentando o ataque com uma cabeçada do Gustavo Gomes que o Stari faz a defesa. E aí logo você tem acho que aos 16 minutos o gol do Inter Miami. Tá? Uma jogadaça do Suárez, o Allende vem correndo e o Suárez ele dá um passe de peito para colocar o Allende numa condição boa. O Allende ele sai na velocidade e tem umas coisas que só acontecem no futebol. O Murilo sente, né? Sente uma lesão e ele nem consegue acompanhar, ele para no lance. O Allende ele vai na cara do Everton, só desloca o goleiro, faz 1-0 para o Inter Miami. E aí o Palmeiras, além de estar perdendo, ele já perdeu uma peça que pode ser vital para o resto da campanha do Palmeiras, que é o Murilo, que vinha fazendo um bom Mundial. O Inter Miami coloca a bola no chão, o Palmeiras vai tentando, vai apertando. Tem uma bola com se eu não me engano, o Facundo Torres, que ele recebe do Richard Rios, finta um zagueiro, finta dois zagueiros do Inter, chuta a bola, passa pelo Stari, mas sai do gol. E após isso, você viu o Palmeiras dando muito cruzamento na área. Era muito chuveirinho. Estica a bola no Veiga, o Veiga chuveira na área. Estica a bola no Estevão, o Estevão clareia o primeiro, clareia o segundo, chuveirinho na área. E o Flaco não ganhou nenhuma bola. Então o Palmeiras não fazia um bom primeiro tempo, o Inter Miami fazia já um ótimo primeiro tempo, vinha bem nos lances. Acho que o Suárez, se eu não me engano, recebe uma bola em condições de bater pro gol. Ele chuta a bola, acaba desviando no Gustavo Gomes, não vai pro gol. E o Inter Miami vai segurando o Palmeiras, vai colocando água no chope do Palmeiras, porque o Palmeiras teve um momento, né, que começaram a ficar difíceis as coisas para o Palmeiras, porque o Palmeiras estava perdendo de 1-0 e o Porto ele empatava com o Al-Ahly. Se o Porto ganhasse aquele jogo e o Palmeiras perdesse por 2 gols de diferença,
o Palmeiras seria eliminado na primeira fase. Vem o segundo tempo. Peço até desculpas para vocês, acho que esse tempo maluco. Vem o segundo tempo. O time do Messi, né, o Inter Miami, volta jogando bem. O Palmeiras volta ainda meio que desligado, embora gosto das mudanças do professor Abel. Mas é aquela. Gosto das mudanças, mas em algumas coisas o professor Abel poderia ter mudado antes ou até no começo do jogo. Né? O Inter vem com uma pegada boa, vem segurando o jogo, vem segurando a posse de bola, até sair o gol do Suárez, né? Que Suárez tira o Bruno Fux pra merda, literalmente, ele finta o Bruno Fux, e aí o Bruno Fux ele toma um come de um semi-aleijado. Ah, mas é o Suárez. Ah, mas o Suárez tem qualidade. Sim, o Suárez ele tem uma qualidade que é fora do normal. Tá? Que ninguém aqui está julgando a competência do Suárez, porque ele foi um dos grandes que eu vi. Tá? Um dos grandes camisas 9 que eu vi. Só que hoje, gente, o Suárez ele não consegue correr, porque ele já não tem joelho mais. Ele não consegue. E o Suárez ele faz uma partida de almanaque contra o Palmeiras. Ele coloca o Palmeiras no bolso. Vai muito bem. Dito isso, né, o Suárez recebe a bola, se eu não me engano, era uma bola do Messi, meio que passa, né, pelo meio de campo. E aí eu vou, antes do gol do Suárez, que a bola ainda bate no Everton, que tenta defender e a bola entra, eu vou fazer aqui um come pro brasileiro, tá? Vou fazer uma crítica ao brasileiro. Por quê? Porque a gente sempre escutou uma coisa a respeito do Messi. Ah, mas é o Messi, porque o Messi na MLS tem espaço, porque deixa o Messi jogar, porque na França o Messi tem espaço, deixa o Messi jogar. Se é aqui no Brasil, a gente pega o Messi, dá uma, duas, três porradas nele e ele não joga mais. Ontem o Palmeiras provou que isso não é verdade. O Palmeiras ontem provou que independente do time, o Messi vai ter espaço, porque o Messi ele é genial e ele nem estava numa grande partida ontem, tá? Nem estava. Mas o Messi ele é tão genial porque sempre que ele pega a bola, ele sempre tem um espaço vazio para atacar ou sempre tem espaços para manter a posse. No lance do gol do Suárez, o Messi fica quase 2 minutos com a bola trotando no meio de campo. Ele recebe, ele tenta avançar, ele vê que não tem espaço, aí ele para o jogo, ele roda, gira, procura o Busquets, tabela com ele, depois volta, gira de novo e vai trotando e a marcação não chega e ninguém do Palmeiras chega. Gente, o Messi tem 38 anos, mas é o Messi. Não adianta você dar espaço para jogadores como Messi, Suárez, Busquets, que eles vão encontrar alguma jogada, algum passe, algum cenário que deixe em situação favorável o companheiro de ataque. Eles vão encontrar. E nessa brincadeira o Palmeiras toma o segundo gol, 2-0. Já seria, acho que um vexame, tá? Uma pancada feia o Palmeiras ser eliminado na fase de grupos. Ou tomar uma derrota para o Inter Miami e passar em segundo num grupo que, na minha concepção, se não era o mais fácil do Mundial, era um dos. Tá? O Palmeiras não teve vida difícil nesse grupo. E ainda assim o Palmeiras se complicou. E chega a ser gozado porque o Abel ele fez uma ótima preparação. Dentre os brasileiros, do que a gente foi vendo antes do Mundial, tá? Em preparatório da Libertadores, do próprio Campeonato Brasileiro, dos estaduais, maneiras de rodar o elenco, de encontrar opções e cenários de jogo onde o time se coloca em condições difíceis ou não. O Palmeiras do Abel foi o time que melhor se preparou para o Mundial. E dentre os brasileiros, até agora, o Palmeiras é quem tem a pior performance no Mundial. As piores apresentações no Mundial. Eu esperava muito mais do Palmeiras. Com o jogo andando do jeito que andou, o Abel fez as mudanças, como eu falei aqui. Acho que o Alan entrou muito bem. Como joga bola esse garoto, tá? E é gozado. O Palmeiras sempre acha um garoto, sempre acha alguém da base muito qualificado. Entrou o Maurício, que também foi muito bem. E entrou o Paulinho, que acho que completaram a trinca dos jogadores que mudaram o jogo. O time do Messi, né, o Inter Miami, foi cansando, foi ficando extenuado, até porque tem jogadores de marca de idade maior. A gente está falando do Busquets, a gente está falando do próprio Messi, a gente está falando do Suárez. Então são jogadores mais velhos. E aí fica difícil para você acompanhar o time do Palmeiras, que é um time mais jovem, mais robusto. O Palmeiras foi tendo volume de jogo, mais por conta do cansaço do Inter Miami. E aí o Alan acha uma jogada maravilhosa para o Paulinho.
Ele chuta a bola, desvia no zagueiro, acho que é no Allen, acaba desviando um pouco, mata o Ustari. 2-1 Palmeiras e o jogo fica aberto. Tanto que o Inter Miami perde uma chance, tem uma bola que um dos atacantes dele, agora não me recordo do nome, ele erra o domínio na frente do Everton, senão fatalmente sairia o terceiro gol. O Palmeiras tem suas chances, a bola é levantada para a área, o zagueiro do Inter Miami cabeceia para tirar ela, acho que do Vitor Roque, se eu não me engano, ele cabeceia para tirar do centro da área. Ela chega no Maurício que emenda um canudo dentro da área. O Ustari nem vê onde a bola passa, ele nem percebe. Ela passa próximo até o braço do Ustari. Ela entra no meio do gol. Mas ele nem percebe onde a bola entra. E o Palmeiras aí começa a sentir que o cenário do jogo vira para ele. E vai atacando. No fim do jogo, o Vitor Roque por muito pouco não vira o jogo. E aí seria um 3-2, mais na raça, mais no coração do que na parte técnica, da qualidade do jogo em si. Mas acaba 2-2, acho que com méritos. O primeiro tempo foi muito do Inter Miami. Os 10 primeiros minutos do segundo tempo também. E depois o Palmeiras, né, depois do que vem do banco do Abel, o Palmeiras ele controla o jogo, ele iguala o jogo. Palmeiras, vou deixar até aqui a classificação do grupo. Passa o Inter Miami com 5 pontos na primeira posição. Acho que é um feito enorme, enorme. A gente está falando do time do Messi, do time do Inter Miami. O Inter Miami não está nem entre os 4 melhores times dos Estados Unidos. Ele entra num grupo que tinha um europeu, que era o Porto. Ele entra num grupo que tinha um dos melhores clubes do continente americano, que é o Palmeiras. E ele entra num clube que tinha um dos bons times da África, que é o Al Ahly. E do nada ele começa mal. Eu mesmo achava que o time do Messi ia ser o patinho feio do grupo, né? O Palmeiras passaria em primeiro lugar com muita... Perdão, falei que o Inter Miami passou em primeiro. O Palmeiras que passa em primeiro, tá? Passa com 5 pontos e depois o Inter Miami. Desculpem pelo erro, galera. Mas eu imaginava que o Palmeiras passaria fácil. Passaria entre 7 a 9 pontos nesse grupo e não conseguiu. E parece que o time foi esfacelando ao longo do que o Mundial continuava. Tá? Vou deixar até aqui os números do jogo. O Palmeiras tem menos posse de bola com o Inter Miami, né? 46-54. O Palmeiras chuta bem no gol, tem mais de 20 finalizações, 7 vão no gol, né? O Inter Miami tem 8 chutes, 3 vão no gol, 2 são gols, né? A taxa de conversão do Inter é muito boa, o Inter faz um bom jogo. O Palmeiras sai classificado e eu diria que ele sai mais aliviado do que com o peito cheio. O Palmeiras vai pegar o Botafogo nas oitavas de final. E é um torneio, é um jogo que já tem histórico, tá? O Palmeiras já eliminou o Botafogo, já foi eliminado pelo Botafogo, já teve decisão de campeonato brasileiro, onde o Palmeiras se deu bem, onde o Botafogo se deu bem. É um jogo que nos últimos anos tem gerado uma boa história para os dois clubes. Porém, se você me perguntasse quem entra como favorito, eu diria que o Botafogo entra com muito mais moral para o jogo. Muito mais moral. O que isso significa, Fernando? Nada. Pode chegar na hora do jogo, o Palmeiras meter um 3, 4, 5-0 em cima do Botafogo. E aí eu ficar chupando o dedo aqui falando que errei porque tentei adivinhar o que acontece. Futebol, gente, é maravilhoso por conta disso. Tá? Futebol é perfeito por conta disso. Mas eu acredito que o Palmeiras vai precisar modificar algumas coisas. O Abel vai precisar modificar a forma de jogo. E modificar não só a forma de jogo, mas trazer para a realidade alguns jogadores. Né? Para a gente encerrar o vídeo, eu vou fazer um comparativo entre o Estevão e o Igor Jesus. Ambos estão vendidos. Ambos se despedem no Mundial. O Igor Jesus fez uma fase de grupos plena pelo Botafogo. Muito boa. Muito participativo. O pilar do time. Decidiu o jogo, decidiu muita coisa. Enquanto você olha para o Estevão, você vê que nitidamente a cabeça do Estevão já está voltada para a Europa. O Estevão, na minha concepção, por toda a qualidade que ele tem, por ser um talento enorme, o Estevão está devendo. Espero que o Estevão jogue na plenitude, assim como o Igor, que a gente tem um ótimo Botafogo e Palmeiras nas oitavas. Mas para o Palmeiras passar por esse Botafogo, o Palmeiras vai precisar de mais. E vai precisar que o Abel olhe não só para o banco,
mas olhe para as estratégias que ele está usando, para o que o time está performando e resolva mudar alguma coisa. Galera, eu peço que vocês deixem o comentário de vocês, me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram do jogo, se vocês não gostaram, o que vocês acharam do Palmeiras, se o Messi deu mole, se não deu, o que poderia ser feito. Gostaria muito de ouvir o que cada um de vocês tem a dizer. Peço o like de vocês e principalmente se inscreva você que não é inscrito no canal para a gente continuar aumentando e chegando logo na casa dos 200 inscritos, tá bom? Hoje eu me despeço, daqui a pouco tem Flamengo e já ou amanhã, dependendo da hora, né, que acabar as coisas, a gente tem mais vídeo aqui para vocês, tá bom? Por enquanto eu me despeço, galera.